frente nessa comissão, e da figura do juiz instrutor, é uma figura nova, de coordenador, supervisor, na verdade, da COGEPAC, o juiz Renato Castro Teixeira Martins, é um juiz de direito titular da Vara Civil aqui no distrito do TJ-DFT, do Distrito Federal. E junto com essa comissão atua um núcleo de assessoramento, assessores do STJ, que atuam na gestão, controle e gerenciamento de precedentes. A grande missão desse órgão, dessa COGEPAC, né, a atual nomenclatura dessa comissão permanente, é coordenar os trabalhos, né, coordenar esse procedimento administrativo relacionado a julgamento de recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, a suspensão dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre IRDR e repetitivos hoje, e faz essa interlocução, né? Essa comissão faz a interlocução com os tribunais, né? E como é que funciona essa interlocução, né? Na verdade, o grande X dessa interlocução é uma troca de informações, né? Quem consegue monitorar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais rápida, de uma forma mais preventiva, né? Ondas, né? A gente chama de ondas de processo, né? Aquele volume significativo, identificação de temas repetitivos, né? São os próprios tribunais, são os juízes e os tribunais locais, né? Então, esse tipo de informação, essa troca de informação entre tribunais locais, TJ e TRF e o STJ, é de absoluta relevância, de absoluta importância. Então, essa interlocução é feita e tem como finalidade esse gerenciamento, essa troca de informações. Bom, tem aqui, o TJ informa o STJ que tem um volume significativo de processos em tramitação em primeiro grau, estão chegando no tribunal e que representam lá centenas ou milhares de processos, né? A gente fala em multiplicidade, né? Esse conceito de multiplicidade até hoje a gente não conseguiu objetivar, né? O que é multiplicidade de processos? Né? Para alguns tribunais, centenas, para outros, milhares, né? Então, isso é relevante, porque isso é o que permite, ao menos em tese, né, aplicar a técnica de julgamento de recursos repetitivos. Se houver multiplicidade de processos sobre o mesmo tema, é possível utilizar a mesma técnica. Se não houver multiplicidade, talvez, né, depende do caso concreto, né, seja o caso da aplicação do IAC, o incidente de assunção de competência, né, um novo, não tão novo, né, porque tinha alguma coisa meio parecida no código anterior, mas eu acho que o IAC talvez não seja aquele mesmo do código anterior, eu acho que o IAC ainda é um instrumento a ser descoberto, né, um instrumento a ser descoberto. O IAC talvez seja um dos grandes mecanismos de fixação de teses jurídicas, talvez seja um grande mecanismo de precedente obrigatório nessa proposta de sistema de precedentes do Código de 2015. Mas isso é um assunto para um outro momento. Voltando para os nossos repetitivos, né? Então, essa comissão busca uma atuação estratégica. Existe aí no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Poder Judiciário Federal, comissões que funcionam exatamente com essa finalidade: identificar demandas repetitivas, gerenciar processos, tentar antecipar problemas e racionalizar tramitação de processos. Tá? Obviamente, é um grande desafio, é um volume muito significativo, exige um esforço tremendo dos envolvidos, mas o que a gente pode reconhecer, e a gente está falando aí de um trabalho de quase, né, está indo aí para quase 10 anos, um trabalho de gerenciamento, dos núcleos de gerenciamento de precedentes, um trabalho muito efetivo, muito bacana, que tem atingido excelentes resultados. Ok? O que mais? Alguma dúvida por enquanto? Nada? Posso continuar? Então tá bom. Bom, como eu falei para vocês, o grande X dos recursos repetitivos, né, a grande finalidade dos recursos repetitivos, e aqui a gente consegue extrair lá do artigo 1036 do Código de Processo Civil, eu também fiz essa opção, Paulo, de não compartilhar muitos slides, assim, para não cansar, né, porque o slide, dependendo do momento, ele cansa um pouco.
Mas eu preparei alguns aqui para a gente conversar, tá bom? O número 36 do código, ele é muito claro, né? Ele fala assim, quando houver multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica controvérsia, eu acho que isso aqui é relevante, né? Muito relevante. A análise do mérito recursal pode ocorrer por amostragem. Isso é também outro elemento relevante. Julgamentos de recursos especiais repetitivos não são estabelecidos em tese. Eles somente são fixados no julgamento de casos concretos. Isso aqui tem uma relevância lá na frente, a hora que a gente estiver falando sobre acórdão proferido em RDR. Então, aqui já fica a primeira ressalva. Recursos especiais repetitivos somente são julgados em casos concretos. Então, o STJ, quando julga recurso repetitivo, ele julga o recurso especial e fixa a tese. Ou ele fixa a tese e aplica naquele caso concreto. Mas a tese jurídica fixada nunca é fixada em abstrato. Certo? E por que isso? Né? O ministro Teori Zavascki, na penúltima sessão, antes de ir para o Supremo, o ministro Teori Zavascki, ainda quando ele estava no STJ, ele pontou exatamente dessa forma. O STJ, quando julga recurso repetitivo, ele julga o recurso especial, um caso concreto, e fixa uma tese jurídica que vai ser aplicada nos demais casos idênticos. O STJ não pode julgar, e claro que isso tem todas as consequências disso, né? O STJ tem uma série de limitações de admissibilidade dos recursos especiais. O STJ, ao contrário de vocês, no TJ, o STJ não pode analisar prova, não analisa fato, né? O STJ analisa o acórdão que vocês proferem. Então, se os fatos e provas estiverem descritos no acórdão, talvez seja possível um exame, um juízo de valor sobre isso. Mas se não existir um juízo de valor do TJ ou do TRF, o STJ não tem o que fazer. Se tiver fora do acórdão, o STJ tem uma série de limitações. Né? O STJ também só pode julgar recurso especial mediante pré-questionamento. Né? O que é pré-questionamento? Né? É a emissão de juízo de valor sobre determinado tema. Né? Então, o STJ só pode julgar no recurso especial se o tema jurídico tiver sido efetivamente julgado pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, eu falei de amostragem, né? A amostragem é caso concreto. Mediante a seleção de recursos que representem de maneira adequada a controvérsia. A gente vai falar sobre seleção de processos. Mas aqui, eu acho que quem trabalha com esse tema talvez concorde comigo. É fácil selecionar processos para julgamento repetitivo? O que vocês acham? Quais são os melhores processos que devem ser selecionados para serem remetidos ao STJ para julgamento? A gente está em busca disso e é uma busca incessante, né? O ideal é que sejam remetidos, sejam submetidos a esse rito de amostragem, né? Essa dinâmica de amostragem de processos, os processos mais completos, os que envolvem mais teses, os que têm uma fundamentação jurídica mais robusta, mais adequada. Dentre esses processos, é de extrema relevância que a gente tente reunir teses diversas, né? A compreensão de todas as teses relacionadas àquele caso que está sendo submetido a esse rito especial de julgamento especial repetitivo. Mas nem sempre isso é possível por vários fatores, pelo volume de processos, pela maturidade do tema, né? Muitas vezes a gente não consegue ali observar todas as nuances daquele tema, e quando eu falo a gente não consegue observar, eu estou falando tanto dos tribunais locais como do próprio STJ. Então, não é incomum que após o julgamento dos repetitivos surja um outro que é relacionado a esse tema, mas traz uma tese que sequer foi ponderada, imaginada no julgamento lá pelos ministros daquele tema repetitivo. Isso ainda a gente não conseguiu. Foi muito aperfeiçoado com a seleção de processos, né? Seja pela origem, seja pelo STJ, mas nós ainda não conseguimos ter segurança absoluta na seleção de temas. Né? Mas isso é um processo, né? Eu acho que a gente ainda a gente já evoluiu, nós como um todo, né, nessa dinâmica, nessa parceria entre STJ e tribunais locais, já houve uma gigantesca evolução. Mas certamente é indispensável nós reconhecermos aonde estão
os grandes desafios, onde estão os problemas. Certamente, um dos meus objetivos aqui é justamente tentar apontar aonde o sistema pode ser aperfeiçoado. Tá certo? Então, recurso repetitivo é aquele que representa um grupo de recursos especiais de teses idênticas, que possuam fundamentação em idêntica questão de direito. Eu separei um tema um pouquinho mais para frente a respeito de efetividade de julgamento de recursos repetitivos. A pergunta que eu vou fazer daqui a pouco para vocês, mas eu já deixo agora, né, efetivamente o sistema de julgamento de recursos repetitivos, essa sistemática, ela diminuiu o número de processos em tramitação no Poder Judiciário ou não? Depois a gente vai analisar alguns números e a gente conversa sobre isso. Mas aqui é importante a gente destacar, recursos repetitivos servem para tratar de matérias idênticas. Não são similares, são idênticas. Tá certo? Então, lá na frente a gente vai entender o porquê de eu ter ressaltado essa característica. Tudo certo? Posso seguir? Então, vamos lá. Bom, eu falei que o recurso repetitivo é aquele que é julgado por uma sistemática própria, né, e aqui eu acredito que a Andrea vai passar para vocês, um artigo extremamente interessante. Né? Ela perguntou se quer sugerir algum artigo de leitura para os nossos alunos da escola. Eu falei, eu tenho um artigo muito, muito interessante que me fez, não sei se deu tempo, Andrea. Deu? Ótimo. Não sei se deu tempo do pessoal ler, mas se chegou, já tá muito bom. É um texto do professor Sérgio Cruz Arenhardt, que é titular da Universidade Federal do Paraná, e da professora Paula Pessoa, que já deve ter dado aula aqui para vocês, é assessora aqui no Supremo Tribunal Federal. E, basicamente, esse texto traz algumas considerações a respeito, esse artigo, sobre julgamento de recursos repetitivos e precedentes. Esse é um tema absolutamente relevante, né? O que nós temos? O que é o nosso sistema de precedentes, né? Nós temos um sistema de precedentes? Sim ou não? Ou nós temos um sistema de indexação de jurisprudência? Ou nós temos ainda um sistema em construção? Após 5 anos, né, esse ano o Código de Processo Civil fez 5 anos, eu acho que a gente tem um sistema em construção. Né? Nós não temos um sistema típico de precedentes, certamente. Eu acho que isso é possível afirmar com certa segurança. Nós temos um ideal, nós temos uma necessidade de diminuir dispersão jurisprudencial dos tribunais, como um todo, né, sejam locais, sejam superiores, né, e nós temos algumas propostas. A proposta central da dinâmica de recursos repetitivos é em razão da principal característica do nosso sistema judicial, que é uma repetibilidade de ações individuais sobre o mesmo tema. É um assunto complexo, não vamos aprofundar por que isso acontece, por que a gente não prestigia mais, por exemplo, ações coletivas, né? Mas, basicamente, o que a gente tem é uma grande repetibilidade de ações individuais sobre o mesmo tema. São inúmeros os exemplos, né? Ações de telefonia, ações de energia elétrica, ações de consumo como um todo, ações relacionadas ao direito bancário, as próprias questões tributárias, estaduais e federais. Então, a gente tem esse perfil. Nós temos esse perfil de processo no nosso Poder Judiciário, como um todo, nacional, brasileiro. Então, uma das propostas para tentar dar vazão a esse volume foi a instituição de uma técnica de julgamento de recursos repetitivos. Ou seja, isso aqui que a gente está conversando nada mais do que uma técnica de julgamento. Mas o que eu deixo, né, eu faço um destaquezinho aí para que a gente reflita todo julgamento de repetitivo por si só é um precedente? É um precedente obrigatório? Teoricamente, né? Teoricamente, é uma das visões, eu sei que não é a única, né? Mas, teoricamente, se a gente fosse seguir lá o 927, juízes e tribunais observarão os julgamentos proferidos né? Tem lá recurso especial repetitivo. Se a gente acredita
que existe um sistema de precedentes, esse observarão deve ser seguido como uma forma mais imperativa, né, quase uma obrigação, salvo distinção, salvo a superação do precedente, né. Aqui, obviamente, ganha destaque o quê, né, a questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, né, o artigo 489, parágrafo 1º, incisos, certamente é um dos principais dispositivos que a gente tem no Código, mas eu não desconheço, né, o quanto isso é complexo no âmbito do Poder Judiciário. Complexo no sentido tempo, metas, controle, tudo que a gente sabe como funciona no dia a dia, certo? Mas fundamentação judicial, sem dúvida alguma, a necessidade de fundamentação judicial, sem dúvida alguma, é um dos temas mais importantes que a gente tem nessa discussão. Então, a gente fala que temas repetitivos, recursos repetitivos, eles envolvem a discussão de temas idênticos, a forma como foi pensada essa dinâmica de julgamento foi, bom, nós temos lá 50 mil processos, né, o STJ já julgou temas que envolvem milhões de processos sobre o mesmo tema, em execução fiscal, prescrição, né, temas que têm um número imenso de temas, de processos idênticos, né. Mas a ideia desse sistema foi o seguinte, vamos fazer o seguinte, como é o mesmo tema, ao invés de chegarem lá 100 mil processos, 50 mil processos no STJ para ele julgar os 50 mil, né, se ele julgasse os 50 mil tudo igual, né, ainda estava bem, né, o duro é que quando chega a 50 mil começa a sair decisões diferentes, e daí começa o nosso problema, né. Mas a ideia de quem pensou isso aqui foi o seguinte, não, vamos racionalizar, vamos separar alguns, os outros ficam aqui suspensos, a gente encaminha lá para o STJ julga e a gente aplica aqui nos demais. A ideia é boa, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que o STJ cumpre a sua função, e aqui a função constitucional, qual é a função constitucional do STJ, né? Esse é um outro parâmetro também para a gente entender se o STJ é ou não é, com uma visão crítica, não tenho dúvida disso, se é ou não é uma corte de precedentes, ou se não é uma corte de precedentes, ou ainda está muito distante disso. Mas quando a gente pensa na dinâmica de recursos repetitivos no STJ, a gente pensa em racionalização. Tá? É extremamente ligado a essa ideia de racionalização do processo. Então, essas conversas que existem entre tribunais locais e o próprio STJ é nesse sentido. STJ, né, os tribunais falam, existem aqui centenas ou milhares de processos sob sistema. Melhor julgar sobre repetitivo, para que não subam todos esses processos, e a gente tem aí uma uniformidade, uma isonomia, segurança jurídica, né, que são os pilares essenciais do sistema de precedentes proposto pelo Código. Eu acho bacana chamar o sistema brasileiro de precedentes, né, eu acho que a gente tem muitas particularidades no nosso sistema. Então, a ideia é essa, vamos separar processos, vamos organizar esse acervo, e aqui todo mundo ganha tempo, né? O STJ julga, fixa a tese, os outros processos ficam sobrestados, né? E a gente vai falar sobre os limites do sobrestamento, né? O que sobresta, o que não sobresta, o que suspende, o que não suspende, né? Se todos os processos sobrestam ou não, né? Que esse também é um problema recorrente nosso. E faz com que os tribunais locais, juízes e tribunais também racionalizem o próprio trabalho. Bom, esse tema aqui está suspenso porque aguarda julgamento de repetitivo. Então, né, vamos indexar aqui, vamos anotar no sistema e vamos suspender. Não vou perder tempo com esse processo, porque isso aqui depois vamos esperar o julgamento lá do STJ, ou da repercussão geral do Supremo, né, às vezes os dois temas, o processo reúne os dois temas, seja STJ e STF, nesses julgamentos aí referenciais. Mas a ideia também é racionalizar a origem, seja primeiro, seja o segundo grau, certo? Mas eu falei da amostragem, né, eu falei o quanto isso é delicado no seguinte sentido, né, no universo de centenas, isso já é complexo. No universo de milhares, isso se torna muito mais difícil. Né? Como selecionar bons processos para o julgamento repetitivo?
Claro que a gente tem alguns parâmetros, né? Um processo completo, um processo que tenha um recurso especial que reúna condições de ultrapassar a admissibilidade, né? Isso é uma fase aqui que a gente vai ver, mas basicamente não é incomum, é até normal que muitos processos selecionados pelo Tribunal de Origem, que são encaminhados ao STJ, para servirem como paradigmas, né? Para servirem como os RRC, né? O representativo de controvérsia, né? Esses processos que o tribunal seleciona e encaminha para o STJ são os representativos de controvérsia. Muitas vezes esses representativos não ultrapassam o juízo de admissibilidade do recurso especial. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes o recurso ali não foi bem feito, não foi bem elaborado, tem um vício de fundamentação, tem um vício formal, tem um vício estrutural. Ok, isso não é um impeditivo absoluto, porque muitas vezes quando isso acontece, e mais uma vez, por meio do diálogo existente, institucional, né, que existe entre tribunais e o próprio STJ, existe a comunicação, ó, seleciona mais alguns, porque esses 2 ou 3 que chegaram aqui não passaram da admissibilidade. O grande X é que tanto o STJ como os tribunais não procuram perder oportunidades no sentido de otimizar esse gerenciamento. Tá? Claro que aqui ganha absolutamente muito relevo os sistemas judiciais eletrônicos. Né? Salvo engano, por favor, me corrijam, vocês usam o EPROC, né? O EPROC, do TRF4, né? O EPROC, eu já trabalhei com o EPROC, não tenho a menor dúvida que é um dos melhores sistemas eletrônicos que nós temos no país. Tá? Temos o PJE, temos o sistema próprio do STJ, né? Mas o EPROC, ele tem ferramentas que permitem o gerenciamento de temas em repetitivo e repetição geral. Então, isso auxilia muito, né? Todos nós, no dia a dia. Mas é de absoluta relevância a função exercida pelo tribunal na seleção de processos. Tá? Porque somente a partir de uma boa seleção de processos, o tema será efetivamente, entre aspas, bem julgado pelo STJ. Se não houver, se os processos relacionados não compreenderem todas as nuances do tema, nem sempre isso vai ser possível. Então, isso aqui é feito de uma forma conjunta, né? É uma forma conjunta. Se os processos forem bem selecionados pela origem, existe um bom encaminhamento de julgamento pelo STJ. E quando a gente fala uma boa seleção, é absolutamente relevante, é indispensável que seja, que se busque, né, dentre esses processos que vão servir como referência, os melhores processos, os que indiquem todas as nuances ou a maior parte das teses relevantes, sejam positivas, sejam negativas, as que constam com maior nível de fundamentação, né, qualidade de fundamentação, e, obviamente, o que eu falei para vocês, da importância da estrutura da fundamentação do recurso especial, a qualidade, né, das próprias razões recursais do recurso especial, para que esse recurso especial também não esbarre em eventual requisito de admissibilidade do recurso especial. Né? Todos sabem, né, o tribunal de vocês elabora um juízo prévio da admissibilidade dos recursos especiais. Aqui a gente já entra em outro assunto, né, dos recursos especiais que não tem essa dinâmica de repetitivos, e certamente todos já conhecem que a jurisprudência relacionada à admissibilidade de recurso especial no STJ é extremamente rigorosa. Ok? O que mais? Então, eu falei da importância do tribunal nessa seleção de processo. Outra dinâmica que é inerente a essa racionalidade dessa proposta, do julgamento de alguns processos e os outros aguardam o julgamento desses, né, que vão servir como referenciais lá no STJ, é a dinâmica da suspensão. Suspensão do processo, eu comentei com vocês aqui, né? São remetidos os processos para o STJ, são suspensos os demais. Quem pode suspender, né? Só para relembrar. Quando a seleção do processo emitidos ao STJ parte do tribunal, quem pode suspender, ainda que de forma local, é o próprio tribunal. Então, o TJ de Tocantins, quando seleciona e encaminha processo ao STJ como representativos de controvérsia, ele pode suspender todos os processos daquele tema
que foi selecionado como representativo de controvérsia. Ok. Né? O grande X suspende todos, né? Porque a lei fala, né? Suspende todos os processos. Suspende todos, para imediatamente? Ou é possível modular esse todos no sentido de racionalizar a suspensão? Que eles têm que ser suspensos de uma forma geral, a gente vai ver que nós já tivemos exceções, né? É o básico, é o normal, é o que se espera. Né? Não tem sentido não trabalhar com essa suspensão obrigatória. Mas será que se suspende imediatamente, independentemente da fase que está esse processo? Tá? Na sequência aí a gente vai ver alguns posicionamentos do STJ sobre isso. Mas, em regra, a suspensão é de todos, claro, com algumas exceções. Bom, eu falei que quem suspende pode ser o presidente do tribunal local, vice-presidente, depende da organização judiciária de cada estado, cada TJ, cada TRF. Mas só para que fique claro, o ministro do STJ também pode suspender o tema aqui em nível nacional, caso ele reconheça a pertinência da discussão daquele tema em sede de recursos repetitivos. A gente já vai ver o caminho, né? O caminho que o recurso especial repetitivo, né? A proposta de tema de afetação para julgamento sobre esse rito de recurso especial repetitivo, que o ministro do STJ pode determinar a suspensão em caráter nacional. Isso aqui, deixa eu compartilhar um slide aqui só para ficar... fácil a visualização da estrutura do STJ, dos órgãos julgadores do STJ. Vocês estão vendo? Sim? O professor está compartilhando, mas não está no modo de apresentação. Ah, tá. Peraí, deixa eu colocar aqui, vamos ver. Acho que eu tenho que fechar aqui. Ah, ok. Agora eu acho que vai. Não apareceu ainda. Não? Não. Bom, deixa eu mostrar para vocês que eu acho que eu consigo ampliar a tela aqui, a gente resolve, vocês vão conseguir ver, mesmo que não esteja no módulo apresentação. Não sei o que aconteceu aqui. Aqui é só para a gente entender como é que funciona a visualização da estrutura de julgamento dos módulos dos órgãos julgadores do STJ. Tá? Aqui funciona da seguinte forma. Vocês estão conseguindo enxergar, né, esse organograma aqui, né? Então, aqui a gente tem primeira e segunda turma de direito privado, público, desculpe, né? O conjunto de primeira e segunda turma formam a primeira sessão, né? Primeira sessão, primeira turma e segunda turma só julgam temas de direito público. Terceira turma, quarta turma formam juntas a segunda sessão. Esse conjunto de órgãos julgadores só julga direito privado. E a quinta e a sexta turma formam juntas, né, a terceira sessão. Cada turma do STJ é formada por 5 ministros, por óbvio, a sessão é formada por 10 ministros. A terceira sessão, o conjunto desses órgãos julgadores só julga penal. Acima das sessões, existe a Corte Especial. A Corte Especial é formada pelos 15 ministros mais antigos no STJ, por ordem de antiguidade. Tá? Relembrando só que o STJ é composto por 33 ministros. Tá? Então, quem julga repetitivo, quem julga recurso repetitivo no STJ é apenas sessões, primeira, segunda e terceira, conforme o tema objeto de discussão, e a Corte Especial. A Corte Especial julga recurso repetitivo caso o tema extrapole
a competência de direito público privado, né? Às vezes nós temos temas no STJ que são julgados, conforme o caso concreto, pela turma de direito público, pela turma de direito privado. Normalmente, a gente está falando aqui de questões de natureza processual. Quando nós temos no STJ questões de natureza processual que devem ser julgadas sob o rito de recursos repetitivos, quem julga isso é a Corte Especial. Tudo bem? Entenderam essa composição? Entenderam quem julga os repetitivos e a forma como julgam? Né? Aqui é interessante, né? Eu acho... hoje, como é que funcionam as sessões do STJ, né? Como é que funcionam as sessões do STJ? Toda terça-feira do mês, ou a maior parte das terças-feiras do ano no STJ, tem uma sessão obrigatória de turma. Às quartas, de forma alternada, o STJ julga Corte Especial e sessão, Corte Especial e sessão. Com o advento dos recursos repetitivos, e que tem prioridade no regimento, né, há muitos outros processos, né, salvo habeas corpus, mandado de segurança, enfim, as obrigações legais, o julgamento de recursos repetitivos na primeira sessão e na Corte Especial é prioritário. Né? Então, há alguns anos, faz um certo tempo, que as sessões, principalmente a primeira sessão do STJ, que julga um pouco mais de repetitivos, tem dificuldade de dar conta do volume de processos que estão na primeira sessão. E é uma dificuldade, não é pequena não, é grande. Dar conta do volume de processos, seja os repetitivos, sejam os de pauta normal, né, as pautas de primeira sessão, a sessão, em regra, no STJ, julgações originárias. Então, tem muito mandado de segurança originário do STJ. Mandado de segurança originário no STJ é contra ato de ministro de Estado. Né? Tem muito embargos de divergência, um recurso das cortes superiores que visa uniformizar divergência interna. Né? Tem conflito de competência, tem os recursos ordinários em habeas corpus, né? Que muitas vezes julgam na terceira sessão ali pela importância do tema, e tem os recursos repetitivos. Os recursos repetitivos tomam um tempo significativo. Porque, em regra, quando você busca fixar um repetitivo, eu acho que é de absoluta importância que você reconheça a importância de tentar julgar aquele tema da melhor forma possível. Porque como que tem funcionado revisão de tese em repetitivo? É complexo você rever teses fixadas em repetitivos. E deve ser assim mesmo. Deve ser assim mesmo. Entre aspas, né? Tem que tentar julgar da melhor forma possível esse recurso repetitivo, porque ele vai ser aplicado em centenas ou milhares de processos idênticos. Então, não é possível submeter as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos à variação de jurisprudência. A partir do momento, ou modificação da jurisprudência, né? A partir do momento em que a tese é fixada, teoricamente o assunto está pacificado. Né? Não tem muito mais margem de discussão. Obviamente, o que o Código previu, caso haja, o Código não previu expressamente, né? Estava no projeto do anteprojeto do Código de Processo, mas no final das contas eles tiraram ali no final da revisão, né? Mas para você rever um precedente, para você rever uma tese jurídica, teoricamente você tem que ter uma grande justificativa. Seja uma modificação econômica, uma modificação política, uma modificação social, legislativa, que justifique a modificação de uma tese. Em outras palavras, quando é fixada uma tese jurídica em sede de repetitivo, né, o objetivo é julgue bem, porque dificilmente isso aqui vai ser revisto, pelo menos num curto prazo. Aqui entra uma gama imensa de problemas. Tá, gente? Eu separei isso aqui para a gente conversar mais para frente. Mas, por exemplo, eu vou só pontuar os problemas, né? É recomendável que o STJ fixe em recursos repetitivos teses jurídicas que ainda não foram analisadas. Não tem julgamento, não tem nenhuma tese não tem nenhuma jurisprudência, nenhum julgado sobre esse tema no STJ. Fixe diretamente a tese jurídica em recurso repetitivo? Ou seria interessante que ele, eventualmente, julgasse alguns, evoluísse, amadurecesse, consolidasse, e depois, após a
consolidação da tese afetasse o tema como repetitivo. E aqui não tem uma resposta correta, né? Outro problema que aconteceu recentemente, né, o STJ tem, como a maior parte dos tribunais, mas o STJ tem uma grande parcela de dispersão jurisprudencial. Não tem como negar isso, né? Muitas vezes o STJ decide o mesmo tema de forma contraditória, seja entre os órgãos, seja muitas vezes dentro do próprio órgão julgador. Sem entrar muito na justificativa disso, porque isso aí às vezes é o volume, às vezes é uma evolução de tese, às vezes é um caso diferente, enfim. Às vezes são entendimentos entre turmas de forma diversa, que tem uma forma de resolver isso também, mas a situação que aconteceu recentemente foi: é razoável modificar teses consolidadas do STJ no julgamento de recursos repetitivos? Sim ou não? Uma tese consolidada, vamos dizer assim, vamos partir do pressuposto, né? Existe aquela piadinha de Instagram que fala assim: as piores coisas do mundo começam com "é pacífico na jurisprudência do STJ", né? Todo mundo usa "é pacífico na jurisprudência do STJ", porque muitas vezes você acha entendimento para todos os lados, né? O grande X é tentar você delimitar efetivamente o que é consolidado e o que ainda não é, né? Mas, falando mais sério, né, seria razoável você modificar entendimentos em sede de repetitivo? São temas que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, na segunda parte da aula que eu separei para vocês. A última coisa que eu queria falar para vocês antes de mostrar o caminho que o recurso repetitivo, o caminho pelo qual o recurso repetitivo percorre lá no Superior Tribunal de Justiça, é só lembrar que eu falei da seleção dos processos, né? Eu falei que muitas vezes o Tribunal de Origem seleciona, diante de centenas ou milhares de processos, alguns 2 ou 3 ou mais, muitas vezes, processos sejam referenciais, que sirvam como representativo daquela controvérsia que representa, né, essas centenas ou milhares de processos sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão jurídica. Essa é uma das formas de afetação de repetitivo, né? Se você, às vezes, pode passar batido: se não tiver atuação do Tribunal de Origem, então não tem repetitivo. Não é isso não é a verdade. É claro que a principal atuação na seleção de processos repetitivos vem da origem, mas é possível, e isso já aconteceu muitas e muitas vezes, que o tema repetitivo foi selecionado pelo próprio STJ. Ou seja, um ministro ou um órgão julgador discute: bom, esse tema aí está ficando muito recorrente, já apareceu muitas vezes aqui para nós, será que não é o caso de a gente afetar esse tema como recurso repetitivo? Será que não seria importante delimitar essa tese em repetitivo para aplicação aos demais casos, né? Então, o STJ também pode selecionar temas diretamente lá no STJ, independentemente de provocação do Tribunal de Origem. Ok? Tudo bem? Então, tá bom. Eu falei da suspensão, né, que pode ser nacional. Então, a suspensão de processos determinada diretamente no STJ tem esse âmbito nacional. A última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é um caminhozinho, e eu não consegui modificar aqui o slide, então vai ficar um pouquinho pequenininho, mas eu tento aumentar aqui para nós. É o caminho que percorre o recurso repetitivo lá dentro do STJ. Tá? Deixa eu ver se eu aumento aqui e melhora para vocês. Melhorou? Um pouquinho, pelo menos? Bom, o caminho é o seguinte, né? Então, a gente pode estabelecer aqui: TJ ou TRF fazem a seleção do recurso representativo de controvérsia, encaminham para o STJ, existe autuação e distribuição. Ele é distribuído por presidente do STJ, que, por delegação, atribui essa competência à Comissão de Gestão de Precedentes e Ações Coletivas, a COGEPAC, lá que a gente conversou. Então, essa comissão examina esses processos que foram indicados, exerce o diálogo com o tribunal, caso precise de outros processos, de plano, né? Esse processo aqui de plano eu já vi que tem alguns problemas, manda outros, porque esse aqui
não vai dar certo, né? Mas estando ok os processos, pelo menos uma análise preliminar, o presidente dessa comissão, atualmente o ministro Paulo Vittar Sanseverino, faz uma decisão de admissibilidade provisória, de tramitação desse processo como um representativo de controvérsia, né? Um representativo de recurso repetitivo. Após essa decisão, ele ouve o Ministério Público, e lá no STJ, quem atua como custos legis é um subprocurador-geral da República, né, ou seja, um integrante do Ministério Público Federal. Aqui, tanto o STJ quanto o STF já decidiu em repercussão geral que o Ministério Público estadual pode atuar diretamente no STJ nos processos em que for parte, mas a função de fiscal da lei de custos legis é exercida pelo MPF por meio dos subprocuradores, né, do subprocurador-geral da República. Após esse intimação das partes, né, vai para o MP, intimação das partes, ele vai para o presidente da COGEPAC para análise e indicação da afetação. Por que vai para o presidente? Um dos principais motivos é para que haja uma padronização da decisão, né? Justamente pela especialização lá da COGEPAC, eles afetam o tema de uma forma bem de uma forma padronizada, né? Eles identificam a tese, eles elaboram um relatório da tramitação, muitas vezes identificam nuances da tramitação daquele processo, o indicativo de quantos processos estão representam aquele tema, quantos processos estão em tramitação relacionados àquele tema, enfim, trazem todas as informações e elaboram uma decisão. Essa decisão da COGEPAC é encaminhada ao gabinete de ministro do STJ, ou seja, é distribuída. Distribuída e cai, conforme a matéria que nós vimos, direito público, privado ou penal, com algum ministro do STJ. Quando isso cai com o ministro do STJ, um ministro de uma das turmas, né, cai no gabinete do ministro, ele tem duas propostas. Ou ele rejeita, e ele tem livre possibilidade de rejeitar o tema. Ele fala, não, para mim não é. Para mim não é um recurso representativo. Para mim essa controvérsia, esse número de processos não significa múltiplos. Ou eu não acho adequado afetar esse tema por enquanto, né, e ele vai justificar o porquê. Ou pode ser o caso também de simplesmente afirmar, sem entrar no mérito se o tema é relevante ou não, mas o grande X é que o recurso especial não ultrapassa o juízo da admissibilidade. Pode acontecer também. E daí, dependendo do caso concreto, o próprio ministro relator desse processo solicita novos processos. Se ele entender que o tema é relevante, ele vai solicitar novos processos para que sejam submetidos a essa análise dele como relator. Mas vamos dizer que ele não rejeitou, né? Tem algumas hipóteses de rejeição, aí ele fala, não, eu acho que esse tema é relevante, vamos submeter esse tema ao plenário virtual. Então, essa submissão, e aqui o judiciário ele é bem criativo, né, na ordem das siglas, né? Então, o STJ criou assim, o PROA-FR, né? O processo de afetação de repetitivo. Isso aqui vai para uma sessão virtual de 7 dias. Ele é incluído num plenário virtual, tá? Um plenário virtual. O ministro relator apresenta o seu voto no sentido da afetação daquele tema como repetitivo, toda a fundamentação adequada ali, que ele entende justificar o porquê desse tema ser julgado como repetitivo. Os outros ministros podem, como é um sistema virtual, podem simplesmente concordar, né? Sim, não, né? E juntar votos. Esse sistema virtual de afetação de julgamento repetitivo, ele permite anexar votos. Dura 7 dias, né? E a aprovação é por maioria simples. Tá? Nesse plenário virtual, o relator também indica qual é a amplitude da suspensão do processo. Eu comentei lá para vocês que, em regra, é nacional. Mas esse sistema, ele prevê lá apenas em primeiro e segundo grau, apenas recurso especial, não suspender nada. Ele tem algumas opções que permite, diante do caso concreto, o relator suspender ou não, no âmbito, seja local, seja
Não, vou suspender tudo, não quero que mais julgue mais nada sobre isso, nível nacional até a gente resolver. É uma opção, né? Então, nesse momento, também se analisa a amplitude da suspensão. E daí o representativo, né, o RRC, vira, para todos os fins, um recurso repetitivo. E aí sim, né, a partir daqui, aí volta para o gabinete do ministro. A gente tem outras fases aqui, né? Por exemplo, alguns ministros marcam audiência pública. A audiência pública, o Supremo usa mais que o STJ, né? Mas o STJ já fez algumas audiências públicas. Oportuniza, dá publicidade desse repetitivo, tem amicus curiae, tem interessados, enfim. Vai instruir, né? Instruir com outros elementos esse processo, esse representativo, esse recurso repetitivo, né? E no final julga. Aqui um detalhe, né? O STJ, ao contrário do Supremo, não julga recurso repetitivo em plenário virtual, apenas presencialmente. Como estamos em período de pandemia, né? O presencial do STJ virou um julgamento síncrono, né? Virtual, mas ao vivo, né? Virtual, mas ao vivo. Então, o STJ julgou ontem mesmo, a primeira sessão do STJ julgou alguns repetitivos, 3 ou 4 temas em recursos repetitivos, tá? Em sessão ao vivo. Tudo bem? Entenderam esse caminho aí? Obviamente, né, eu vou disponibilizar, assim que eu terminar a aula, quando eu envio esses slides para todos que tiverem interesse, não só esses que eu estou dispondo, como também os slides que eu estou usando como referencial, como caminho aqui, né? É importante usar os slides para a gente não esquecer de falar coisas importantes, né? Porque às vezes a gente está num tema, puxa outro, e às vezes esquece de falar algo importante. Então, eu fiz questão de fazer um roteiro aqui para não deixar de falar nada que fosse relevante para vocês. Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Alguma crítica? Nada? Tá. Fiquem absolutamente à vontade. Tá? Que mais que eu quero falar para vocês aqui? Falei que o relator poderá solicitar o envio de outros processos, né, e aquele negócio, a importância do gerenciamento de processo. Eu acho isso extremamente racional, né? Talvez para vocês não seja isso, nunca tenha acontecido, justamente porque vocês já adotam, um certo tempo, um sistema eletrônico que tem muitas funcionalidades nesse controle de processo. Mas, por exemplo, em estados que não tem essa atual evolução em sistemas eletrônicos, né, ou que estão em evolução, eu acho que talvez seja melhor falar assim, tem muitos processos físicos, né, tem tribunais com muitos processos físicos, tem tribunais com 2 ou 3 sistemas eletrônicos ao mesmo tempo, tem tribunais que estão fazendo migração de sistemas eletrônicos, então a gente tem de tudo um pouco no país, né? Brasil afora tem muitas nuances, então essa questão do gerenciamento, eu já trabalhei em alguns momentos em corregedoria, e são situações que são extremamente complexas, né? Muitos gabinetes, pelo volume de processos, muitas vezes não tem como fazer um controle efetivo, uma separação efetiva do que é tema submetido a repetitivo, né? E isso é uma das principais dificuldades que a gente tem nesse sistema. É uma grande, né, entre aspas, né, perda de tempo julgar temas que deveriam estar suspensos. Na verdade, todo mundo perde com isso, né? Porque enquanto o tema não estiver pacificado, esse tema aí, certamente, esse julgamento não vai surtir muitos efeitos, né? Na sequência também, eu queria falar para vocês o seguinte. Eu falei para vocês que antes do julgamento final, após o plenário virtual, né, o que eu queria destacar dessa fase do julgamento, a questão, conforme a relevância da matéria, a participação de pessoas, órgãos e entidades de interesse na questão. Nós temos um grande problema de representatividade adequada na formação de precedentes nos tribunais superiores. Por que isso? E aqui é só uma introdução que a gente vai conversar daqui a pouco. Qual é o real papel, qual a função do amicus curiae na formação de precedentes? É aquela figura tradicional, que nós, de uma forma geral, o Poder Judiciário entende assim, né? O amigo da corte,
Ou, no mundo real, o amicus curiae normalmente está ali para defender a tese de uma das partes. Outra nuance do mesmo tema, né? É lícito, é razoável admitir que outras partes que também vão ser afetadas pelo aquele recurso participem do debate na construção da tese jurídica de um recurso repetitivo? Sim ou não? Ou ela tem simplesmente se conformar e aguardar o julgamento? Até que ponto isso é relevante? Então, o rito, né, o 1038, permite aí, só para que a gente situe o dispositivo, né, permite que o relator convoque pessoas, órgãos, entidades para manifestação diante de temas mais complexos. Também permite, no 1032.2, essa aqui são providências que podem ser tomadas pelo relator lá no STJ, antes do julgamento do mérito do repetitivo. Fixar data para audiência, ouvir experts, associações, enfim, são muitos temas que exigem um profundo conhecimento técnico diverso do jurídico, né? Então, é de extrema importância que exista essa participação ampla, técnica, específica, que venham a esclarecer os demais julgadores a respeito da inteira compreensão das questões que envolvem aquele tema que vai ser julgado sobre repetitivo. Mais uma vez, né, a importância disso aqui ser bem observado pensem o seguinte, a partir do momento que isso aqui é fixado, dificilmente isso aqui vai mudar. Então, é importante que isso aqui seja bem julgado, da melhor forma possível. Claro que tem o ideal, né, e o real, né, o mundo ideal e o real. O STJ e o STF, quando julgam o STJ repetitivo e o Supremo a repercussão geral, buscam, sem dúvida alguma, um melhor julgamento, mais completo, mais adequado. Né? Mas isso aqui é uma busca que não pode ser mitigada, ela deve ser constante, buscar os melhores referenciais para o julgamento e fixação de uma boa tese jurídica. Certo? O que mais? Eu acho que a última coisa é a questão fixou a tese jurídica, ouviu um amicus curiae, fez audiência, ouviu partes, né, levou para a sessão de julgamento, sessão virtual de julgamento, julgam a tese, e aqui um detalhe específico, né, a primeira sessão, a partir de maio, mais ou menos, a primeira sessão da STJ que julga direito público, e é a turma que julga mais de recursos repetitivos, em razão da matéria, né, ela começou a mudar um pouco a dinâmica das sessões. Então, a primeira sessão, hoje, ela tem sessões, datas de sessões, né, alternadas entre apenas julgamento de recursos repetitivos e a outra sessão para julgamento de outros processos. Então, aquilo que eu falei para vocês, mandado de segurança, conflito de competência, ação rescisória, embargos de divergência, ficam numa sessão que não tem repetitivo. Na subsequente, só se julga recursos repetitivos. Essa é uma experiência recente, de maio de 2021, ou seja, tem 3, 4 meses, e eu posso garantir para vocês que isso já tem dado muito resultado. Muito resultado. Uma sessão temática, né? Sessão temática de julgamento de recursos repetitivos. A segunda e a terceira sessão ainda não adotaram esse sistema e julgam os recursos ali no início de cada sessão. Tá? Mas a partir do momento que é publicado o acórdão, né, que julga a fixação do tema da tese jurídica, lá no artigo 1040 a gente tem duas principais alternativas. Né? Se a decisão adotada pelo tribunal de origem for o mesmo da tese fixada no repetitivo, nega seguimento ao recurso especial. Tribunal local, na admissibilidade, nega seguimento. Agora, se a decisão adotada pelo tribunal de origem divergir do posicionamento, a matéria pode ser apreciada novamente pelo tribunal, ou seja, normalmente a presidência, a vice, encaminha esse processo novamente para o órgão julgador, né, não sei se é Câmara ou turma aí no TJ, ele tem a opção de adequar o julgamento à tese fixada em repetitivo. Mas se por algum motivo, e aqui o tribunal local entender que é caso diverso, ou enfim, tem alguma particularidade, não, eu vou manter a minha decisão, ainda que divergente à tese do repetitivo. Esse recurso sobe para o STJ. Eu pretendo falar hoje com vocês, mesmo que rapidamente,
sobre controle de aplicação de recurso repetitivo na visão de jurisprudência do STJ. Tá? Quero falar um pouquinho sobre reclamação. Bom, esse aqui é o panorama, quase, passei um pouquinho aqui, esse é o panorama geral das fases do julgamento dos recursos repetitivos. Os principais tópicos, os principais elementos, o caminho que, tradicionalmente, um recurso especial percorre. Então, assim, essa é a primeira parte. Então, é importante que todos compreendam bem essa parte, que é uma parte tradicional, essencial da compreensão desse tema. Mas eu preciso saber se todos entenderam. Sim? Peraí, alguém fez uma pergunta. Eu posso ler, Paulo? Você lê para mim? Como é que é? Eu posso ler. Você está com áudio, Dirce? Sim. Você quer falar diretamente com o professor? Professor Fabiano, você explanou sobre a COGEPAC. Sim. Muitos processos são passados pela COGEPAC, há uma análise dos recursos com a votação dos ministros, os ministros despacham, distribuem, há uma votação entre eles para que aquele processo é afetado. Qual o período da afetação que aquele processo fica afetado, que é o caso do tema que eu citei aqui, 1101, ações coletivas, que foi julgado, afetado sobre os juros remuneratórios nas ações coletivas individuais, nos expurgos infracionários. Uhum. Muitos litigantes estão tentando fazer acordo. E nesse tema 1101, ele apenas está afetado. Esse período de afetação com o julgamento, porque isso foi agora em junho, né, de 2021. Esse período de afetação para ocorrer o julgamento deles, digamos, o litigante está tentando fazer acordo, ele pode voltar a pleitear os juros e a correção depois do julgamento desse 1101? Essa dinâmica, como fica essa dinâmica? Porque aqui suspende os agravos dos recursos especiais. Tá. A gente vai ver um pouquinho as variantes sobre os limites de suspensão, né? Um pouquinho mais para frente. É a modulação temporal, né? O grande problema, né, Dirce? O grande problema que a gente enfrenta como um todo, né? Como sistema judicial, né? É que o código, a versão, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi quase até o final. Existia uma previsão, eu não lembro se saiu na 13256, que foi uma lei que reformou o código antes dele entrar no primeiro ano de vigência, ou se tiraram ainda no processo legislativo. Mas existia uma previsão que determinava que, após a afetação, o recurso especial deveria ser julgado em até um ano. Não sei se você lembra disso. Né? Um ano pode parecer muito tempo, né? Mas tem algumas variantes sobre isso. Tem algumas variantes. Às vezes, um ano, não que seja pouco tempo para julgar aquele processo. O problema é o que tem antes, né? Para julgar. O gerenciamento de temas, né? Se você for levar essa regra de um ano lá para a repercussão geral do Supremo, então é muito pior. Eu vou mostrar um quadrinho aqui de quantos temas faltam para julgar em repetitivo do STJ, sabe? E a gente vai ver que a situação, assim, já esteve bem pior. Hoje está razoável. Por quê? Porque existe campanhas e controle mesmo. Os gabinetes recebem lá e-mail no GEPAC, da COGEPAC, assim, não queria falar nada para vocês, mas vocês têm 3 ou 4 repetitivos aí, quando que vocês vão julgar, né? Claro que de uma forma mais leve do que isso, né? Mas vamos julgar, não pode ficar parado, repetitivo. Então, existe movimentos de controle de tempo entre afetação e julgamento propriamente dito. Existem temas, né, Dirce, que, infelizmente, aguardam a resolução por muito mais tempo do que seria razoável, né? Eu acho que você concorda comigo. Alguns temas que aguardam 1, 2, 3, 4, 5 anos e ainda não foram efetivamente julgados. Nesse momento aqui, né, hoje não dá para a gente entrar muito no mérito disso, mas o que eu queria falar para você é o seguinte, é uma preocupação constante do STJ gerenciar o tempo entre a afetação e o efetivo julgamento.
Agora, de uma forma geral, eu acho que a questão de acordos nessas ações que envolvam temas que foram afetados como repetitivo, se houver o acordo, né, o acordo propriamente dito, eu acho que não tem que aguardar a suspensão, né? O acordo, o objetivo da suspensão é racionalizar o trabalho. Agora, se as partes estabeleceram um acordo para dar fim ao processo, seja estipulando um novo termo, um novo índice, enfim, isso aí eu acho que não tem problema nenhum, pelo menos de uma forma superficial. Tá? Não sei se eu respondi para você disso. Tá? Controle de tempo, né? Eu acho que isso é fundamental. O grande X esse 1 ano, quando constava na legislação, meio que não foi assim. Bom, 1 ano é muito pouco, mas o que seria mais tempo, né? Então, no final das contas, a opção que efetivamente vingou, né, que foi vencedora, foi, não, vamos tirar esse 1 ano, mas vamos empreender os esforços necessários ao controle do tempo entre a afetação e o julgamento efetivo. Certo? É óbvio, o STJ, junto com os tribunais, tem um controle individual, muito cuidadoso, o máximo possível, né, de quantos processos estão comprometidos naquele tema. Então, às vezes, a gente recebe a seguinte informação, principalmente esses temas, um tema como esse que você indicou, né, que envolve aí expurgos, envolve índices, né, esses de índices são milhares de processos. Então, a gente recebe a informação, ó, esse tema, ele está bloqueando, né, ele suspendeu milhares de processos nos estados X. No Brasil inteiro corresponde a tanto. Então, há um cuidado, há um gerenciamento mínimo a respeito entre afetação e data de julgamento. Tá bom? Professor? Claro. Também está tendo temas afetados, possível revisão de tese, né? Sim. Existem alguns 4 aí. Esses temas, uma vez confirmado a tese, aí depois vai a julgamento. Essas revisões de... Como é o caso da corretagem. A questão da... Eu acho que tem a corretagem, eu lembrei de revisão de tema, eu acho que tem um de devolução de valores de servidores para a administração pública de boa-fé, se eu não me engano, ou É o 931, 938... Eu não sou bom de tema, porque quem trabalha nos núcleos, como provavelmente você trabalha, né, acaba trabalhando muito com os temas, né, tema tal, né. Eu falo que eu sei, para minha sorte, eu trabalho no gabinete com assuntos que têm poucos repetitivos, mas acompanho bem a dinâmica do julgamento deles. Mas essas revisões de tese, que são poucos, né, na verdade, assim, a revisão de tese vai funcionar após um procedimento inicial um pouquinho diferenciado, ele vai servir para manter a tese, ratificar a tese, ou se rever, daí, enfim, vai ter os efeitos, modulação, talvez seja até necessária modulação de efeitos. Tá? Bom, eu anotei aqui alguns temas que eu gostaria muito de conversar com vocês, porque para mim são temas sensíveis, tá? O tema de recursos repetitivos, vamos dizer assim, o padrãozão a gente já viu, né, o que é normal, o que é comum, a gente já fez uma breve revisão, mas tem alguns pontos que são altamente sensíveis a esse tema, a consolidação desse tema, né? Eu coloquei aqui limites de suspensão do processo do país, a questão de redução de processos em tramitação versus a dinâmica de recursos repetitivos, coloquei o papel da mixcura e representatividade adequada, mecanismos de controle da aplicação do RESP repetitivo, né, e algumas considerações sobre RDR e recursos repetitivos. Então, assim, eu vou fazer mais ou menos nessa ordem aqui, vamos ver o que dá tempo da gente terminar no tempo que resta, tá bom? Bom, o primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês é a questão da suspensão dos processos. Ok, nós já estabelecemos na nossa revisão sobre esse tema que a suspensão do processo pode ocorrer seja pelo tribunal local, né, o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, quando ele afeta o tema, bem como pelo STJ. Tanto o 1036 como o 1037, ali, os parágrafos, eles falam suspensão de todos os processos, 1037, parágrafo 2º. Todos os processos deverão ser suspensos, né?
Faz sentido todos os processos? Faz, né? Fala, ó, tem determinado tema que foi afetado ao STJ, então suspende aí e aguarda o julgamento, né? Essa ideia mais absolutista, né? Não, suspende tudo no momento que está, ela vigorou aí um bom tempo, mais no início dessa dinâmica. Mas alguns temas, pela natureza que envolvia, pelas discussões, pelo volume de processos, forçaram o STJ a interpretar essa suspensão, né? Então, são vários os exemplos em que o STJ meio que modula a extensão da suspensão dos processos idênticos, né? Então, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, na SIRDR 71, as siglas, né, a criatividade aqui sempre é o ponto-chave, né? A sigla, o professor Didier esses dias estava falando sobre as siglas, né, no STJ, que é difícil a gente se acostumar, mas é verdade. SIRDR, né, a suspensão de incidente de redução de demandas repetitivas. 71, o ministro Paulo de Tarso Severino, agora, em março de 2021, ele fala assim, determinou a suspensão, que a ordem de suspensão não impede o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa. B. A apreciação de tutela de urgência devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. Ou seja, houve aqui uma expressa delimitação do que pode e o que não pode ser suspendido nesse tema que envolvia, e diga-se de passagem, deixa eu ver de onde é, se a gente consegue, não consigo ver de onde é, mas nesse tema, o ministro Paulo Tarso Severino, como presidente da COGEPAC, estabeleceu uma delimitação do que pode e o que não pode ficar suspenso e até que fase essa suspensão deveria ser respeitada. Tem um outro caso que é emblemático também a respeito dessa amplitude de dimensão. Todos vocês sabem, muito bem, inclusive, que o STJ estabeleceu a tese da taxatividade mitigada para o cabimento de agravo de instrumento, né? O novo Código de Processo Civil estabeleceu lá uma hipótese, um rol taxativo, né, certo ou errado, né, mas estabeleceu um rol taxativo. Só que o STJ, em algum momento, ele falou, não, eu não concordo com esse código aí, da forma como o STJ, como o código estabeleceu, né? E, basicamente, o STJ foi discutir se seria possível ou não a amplitude desse rol, né? Foi aí que surgiu a tal da tese do mitigação, né, desse rol, e virou a taxatividade mitigada, né? Mas não vou entrar no mérito desse tema, né, porque esse tema é mais polêmico, mas, basicamente, a questão de suspensão dos processos relativo a isso. Esse tema, quando foi afetado como repetitivo, eles chegaram à seguinte conclusão, né? A gente não pode determinar a suspensão desses agravos de instrumento em todo o país. Senão a gente vai quebrar o judiciário, né? Se a gente determinar todos os agravos de instrumento em tramitação para que seja analisada a hipótese de cabimento, o cabimento ou não desse agravo de instrumento perante os TJs e TRFs, a gente vai criar uma confusão imensa, né? Então, nesse momento, o STJ falou, não, continua do jeito que está, continua julgando aí, né? No caso específico do PROAF, né, da afetação do RESP 1717-213, relatora ministra Nancy Andrighi, né, a tese era definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de recuperação judicial e falência, em hipóteses não expressamente previstas na Lei de Falências, na Lei 11.101/2005. Na parte de suspensão de processos, foi estabelecido pelo órgão julgador, pela segunda seção do STJ, que não seja suspenso o processamento dos recursos de agravo de instrumento que tenham sido interpostos decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e falência de empresas, tampouco em eventuais recursos especiais interpostos dos acordos que os apreciaram, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional. A opção que foi estabelecida pelo STJ nesse momento foi, não suspende quase nada, tá? Mesmo que o tema estivesse sendo discutido em repetitivo, tá? Ou seja, houve uma exceção àquela regra geral
da afetação. Tem um outro tema aqui que é recente, que é extremamente interessante, que é o PROAF, no RESP, o 696, 396, do ministro Og Fernandes. Está relacionado à discussão da tese da presunção de prejuízo pela dispensa de procedimento licitatório como espécie de configuração de ato de improbidade administrativa. O tema 10.096. Viu, disse, 10.096, eu guardei o 10.096 porque eu trabalho lá, e daí eu lembrei do tema, né, 10.096. Mas aqui, olha como foi interessante. No plenário virtual, a primeira proposta que foi sugerida pelo ministro Og era a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. No plenário virtual, o ministro Gurgel de Faria apresentou a seguinte ponderação, ele falando assim, eu estou um pouco preocupado, e aqui eu estou fazendo uma adaptação, né, do voto, que o sobrestamento proposto pelo eminente ministro finde por atrasar, sobremodo, a tramitação das ações de improbidade administrativa, no que versa sobre a questão delimitada, mormente, quando a jurisprudência da STJ é pacífica sobre esse tema, a respeito do dano presumido nos casos de improbidade, que envolvam dispensa indevida ou fraude de licitação. Né? E postou esse voto. Né? Ele até concluiu, pediu vênias e apresentou um voto parcialmente divergente no tocante à suspensão, à extensão da suspensão dos processos, e falou o seguinte, que a proposta dele era a suspensão restrita aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais em segunda instância, ou em tramitação no STJ. Ou seja, né, fez isso com base no 256L do regimento interno do STJ. Ele meio que deu a entender o seguinte, primeiro e segundo grau não suspende, vai julgando. A hora que chegar a fase do recurso especial, ou da admissibilidade desse recurso especial inadmitido e eventual agravo de recurso especial, suspende o processo antes de mandar para o STJ. Mas primeiro e segundo grau, nesse tema de improbidade administrativa, para não retardar a conclusão em razão da especificidade desse tema, né, a importância do tema, de fraudes às licitações e improbidade administrativa, a proposta, nesse plenário virtual do ministro Gurgel, foi nesse sentido. Não, suspende só o agravo em recurso especial e o recurso especial. Né? Diante dessa proposta, o próprio relator, o próprio ministro Og Fernandes, fez a seguinte ponderação. Não, de fato, a suspensão ampla dos processos em todas as instâncias no território nacional pode prejudicar o andamento das ações de improbidade administrativa, especialmente considerando que a jurisprudência da CJ já fornece atualmente um caminho jurisprudencial bem pavimentado que pode servir de guia seguro aos demais tribunais e julgadores a respeito da temática objeto da afetação. Portanto, acolho a proposta do ministro Gurgel de Faria para restringir a suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Ou seja, foi uma limitação restrita, né? Foi uma suspensão apenas de recurso especial e agravo na origem, nos tribunais de origem, e recurso especial e agravo que tratam desse tema no Superior Tribunal de Justiça. Primeiro e segundo grau sobre esse tema, continuam julgando, ainda que tenha repetitivo. Né? O grande X, e isso aqui foi, sem dúvida alguma, um dos pontos que evoluíram muito, né? Certamente quem trabalha com esse tema nos tribunais de origem já falou muito mal de algumas decisões, e com razão, diga-se de passagem, que não são claras ao estabelecer o que suspende e o que não suspende. Né? Daí a pergunta que se faz é, o que suspendeu? Suspendeu tudo? Não suspendeu? Presume que suspende tudo? Não presume? Né? Então, é importante essa evolução, essa clareza do STJ, principalmente a partir dessas nuances, né, do caso concreto em que se decide afetar menos do que o tudo, que a totalidade, né, que seja muito claro, ó, suspende RESP, suspende agravo e recurso especial. O resto continua julgando. Ah, pode sentenciar? Pode. Pode julgar recurso de apelação, agravo? Pode. Ah, mas a hora que tiver recurso especial, daí suspende. Entenderam esse exemplo? Tranquilo? Bom, para mim, eu acho que esses são os pontos mais, os exemplos que eu queria dar para vocês de como a suspensão de processos tem, cada vez mais, tendo nuances. Então, eu acho que a gente não precisa
a gente tem que tomar cuidado, na verdade, com as ideias de, não, tem repetitivo, suspende tudo. Na verdade, não é bem assim. Hoje, a gente tem visto no STJ situações que analisam os limites da suspensão, caso a caso, conforme a importância da matéria. Tá certo? Ok? Bom, segundo ponto que eu queria destacar para vocês, e aqui, o Vinícius perguntou aqui, a suspensão dos processos em razão de afastamento pode ter o poder de suspender eventual prazo prescricional civil? Fabiano. Oi? Nessa decisão aí do julgamento desse processo, ele frisou bem que havia uma multiplicidade de processos e teve informações do núcleo de gerenciamento do tribunal que havia 119 acordos e 1.415 decisões monocráticas proferidas sobre a questão em si. Então, foi por isso que embasou também a suspensão, né? Devido à multiplicidade dos processos. Eu acho, assim, além disso, foi em razão da importância do tema. Basicamente foi assim, a gente vai suspender ações de improbidade, né? Aqui, no chat, o Vinícius fez uma pergunta, né? Se a suspensão do processo poderia, em razão do afetamento, pode ter o poder de suspender eventual prazo prescricional criminal. Eu não lembro dessa discussão específica. Improbidade, com certeza, não. Não teve, mas acho que não. E esse é um outro problema também, né? Principalmente diante da nova proposta de reforma da lei da improbidade, que estabelece um prazo prescricional menor e estabelece prescrição intercorrente no prazo prescricional das ações de improbidade. Tá? Mas é um tema interessante, porque, por exemplo, se a gente conjugar esse problema do Vinícius com o problema que a Dice colocou, né, entre a afetação, suspensão do processo e o efetivo julgamento, quanto tempo leva? Né? No penal, isso é muito relevante. Essa tramitação, essa afetação, esse tempo decorrido pode gerar, sim, sem dúvida alguma, prescrição. Mas não tem um condão, respondendo, né? Não tem um condão, pelo menos, eu não acredito que tenha a afetação para suspender prazo prescricional ou de ação de improbidade. Tá bom? Respondi, Vinícius, depois. Outro tema que eu acho delicado e acho extremamente interessante a gente abordar aqui, que é o seguinte: redução de processo em tramitação, né? Uma das grandes premissas, né, uma das grandes pontos de quem defende o julgamento de repetitivo além da lógica, né, e eu não estou falando mal, né, pelo contrário, eu só estou fazendo uma análise crítica, né, para ver aonde a gente pode ganhar performance, ganhar efetividade na técnica de julgamento. Mas muitos falam assim, a ideia é boa, né, vai fixar uma tese, todos os outros suspendem, depois aplica a mesma tese aos demais e não tem mais processo. Né? No começo era mais utópico, mais ufanista ainda, né? O STJ, tanto é que o STJ, a hora que entrou os repetitivos, ele afetou centenas de temas. Até hoje, volta e meia, aparece um tema lá que foi afetado lá em 2008 e por algum motivo se perdeu ali, né? 2010, ali, quando estava no início desse sistema de repetitivos, né? A outra questão que eu coloco aqui para a gente refletir o recurso repetitivo, ele é um precedente obrigatório, né, vamos chamar de precedente obrigatório brasileiro, né, pelo rol do 927, ou ele é uma técnica de julgamento, né, e aqui tem a ver com o artigo que eu passei para vocês, do professor Sérgio Arenhardt e da professora Paula Pessoa. Né. E a outra coisa o outro ponto, né, outro tópico o acervo da STJ. Né, deixa eu compartilhar a imagem, duas imagens aqui. Houve uma efetiva redução do número de processos? Né? Porque talvez o maior destinatário da redução de processos pela dinâmica de repetitivos seja o próprio STJ. Mas aqui, o que eu posso dizer para vocês? Né? Nós estamos numa conversa entre servidores e magistrados, né? Entre o Poder Judiciário como um todo. Né? Então, o grande X se a gente só tivesse temas repetitivos, pela organização que a gente tem hoje,
não sobraria muita coisa, né? O grande X é que essa dinâmica não considera que alguns temas são julgados em repetitivos, mas o processo não se esgota com o julgamento daquela tese repetitiva, porque existem vários outros pontos autônomos que devem ser julgados. Então, o processo não morre, né, com a aplicação da tese do repetitivo. Ele continua em tramitação, ainda que uma parte tenha sido resolvida. E isso nem sempre traz a tal efetividade da redução de processos. Eu costumo sempre dar um exemplo que os recursos repetitivos são muito efetivos quando existe uma tese única e ela é aplicada num processo que discute a mesma tese única. Daí acabou a discussão e acabou o processo. Agora, se existe uma tese e aplica num processo que, nesse processo, é uma das teses que estão sendo discutidas, o processo continua em tramitação. Ou seja, não reduz o processo. Pelo menos da forma como foi pensado em um primeiro momento. Deixa eu compartilhar duas telas só, 2 slides só com vocês, e a gente... para eu ilustrar um pouco disso que eu estou falando para vocês. O primeiro slide que eu gostaria de passar para vocês é um relacionado à estatística de recursos repetitivos lá no STJ. O STJ e o Supremo têm entre afetados e julgados, cada um, mais de 1.000. Tá? O STJ, especificamente, números de ontem, tem 1.106. Tá? 1.106. Desses 1.106 temas, 176 foram cancelados. Existem 858 temas julgados pelo STJ. Julgados aqui entra as classificações, né, mérito julgado, acórdão publicado, mérito julgado com RE pendente, revisado e transitado em julgado. São expressões de fases, né, que são alimentadas ali na tramitação desses recursos. E existem apenas 72 aguardando julgamento no STJ. Né? Aqui, se vocês analisarem superficialmente, é possível verificar, né, a Corte Especial, no último ano, não julgou nenhum repetitivo. Mas desde 2008, e por que 2008? É a data da lei, da primeira lei que instituiu os recursos repetitivos no STJ, foram julgados 81. São apenas 4 para julgar lá. A primeira sessão já julgou 496 temas, né? Tem 42 pendentes. A segunda sessão, 205, tem 22 temas. A terceira sessão julgou 72 temas, tem 5 pendentes só. Né? Então, hoje tem 73, né? Ontem, 72, mas o número que me passaram ontem, o horário que foi me passado, não considerou os 3 ou 4 julgamentos da primeira sessão de ontem. Né? Então, assim, dentro do possível, dentro do razoável, são números que, claro, merecem atenção constante, e isso existe pelo STJ, tenho certeza disso, mas eu não tenho os números consolidados do Supremo, mas o Supremo tem muito mais tema em repercussão geral para julgar do que que o STJ tem para julgar em recurso repetitivo. Ok? E o outro slide que eu queria passar para vocês, que tem a ver com a questão dos números, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho para vocês. Acho que aqui dá para ver. Aqui tem um acompanhamento, o azulzinho é distribuídos, o verdinho é julgados e o vermelho é pendentes, tá? Então, quando existe o vermelhinho, é que houve uma redução do acervo. Mas se a gente for fazer uma análise, desde 2008, que nós temos repetitivo, o STJ recebeu 271.292, em 2010 houve uma redução para 226. No ano seguinte, nós fomos para 290.289, o mesmo patamar, 309, 314, 332.000, 335.000. Ou seja, alguns anos, 4 ou 5 anos, um movimento crescente. Uma pequena redução de 335.000 para 327. Voltamos a subir para 348.000. 2019, o STJ recebeu 374.000 processos. 374.000 processos. 2020, e aqui a gente já pega a pandemia, né? Recebeu 20.000 a menos, mas é um número expressivo também, 354.000. Aqui eu estou com os dados de maio, né? Até maio, o STJ tinha recebido 173.000.
os números, o gráfico em verde é o que o STJ julga, né? Então, de uma forma geral, os últimos 6 anos o STJ tem julgado mais do que recebe, e, consequentemente, diminuindo o acervo, né? Mas, obviamente, o número de recursos e ações originárias ainda em tramitação no STJ é muito significativo, tá? É um volume muito alto de recebimento, né? Por que o STJ ainda recebe, após 858 temas julgados, por que o STJ recebe ainda um número tão significativo de processos? Não tenho a pretensão alguma de dar respostas conclusivas, mas certamente uma das questões que nós temos que avaliar é por que o sistema de repetitivos não reduziu efetivamente. Alguma coisa a gente tem que pensar o que pode ser aperfeiçoado. Tá certo? Tudo bem? Bom, eu ainda tenho tempo, então eu vou falar sobre os outros 2 temas que eu gostaria de conversar. Talvez um dos temas mais modernos, mais relevantes que tem a respeito de julgamento em recurso repetitivo é a questão da importância da representatividade adequada na formação da tese. Aqui tem tudo a ver com a qualidade dos processos que são separados pelo tribunal de origem, tem muito a ver com os processos que são selecionados pelo próprio STJ, né? Existe uma crítica, quem gosta, né, quem já fez mestrado, doutorado em alguma área próxima a essa, certamente já ouviu falar de temas em repetitivo que foram fixados em processos em que a parte não tinha nem advogado, né, que era uma pessoa extremamente simples, e do outro lado eram grandes empresas de telefonia, com grandes bancas de advocacia, né? Isso já aconteceu, né? A questão da participação de interessados que tenham processos no mesmo sentido, né? Que tenham processos idênticos, mas o dele não foi selecionado. Foi o do vizinho, né? Foi o de outra parte. E muitas vezes, essa parte fica com a seguinte situação, né? Bom, eu dei uma olhada lá no recurso que foi afetado, e o advogado me apresentou os argumentos que eu, da outra, né, que sou parte também, com a mesma questão, mas eu usei outros fundamentos. E tem aquele negócio, né? A outra parte sempre acha que tem fundamentos melhores, né? Sempre acha que se fossem analisados os fundamentos dela, ela teria mais sucesso que a outra parte. E aqui a gente tem que pensar o seguinte, né? Um pouco de como os entendimentos são pacificados. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas vocês não acham que se a gente evoluísse na participação de interessados, as teses, primeiro, seriam melhor debatidas? Isso eu não tenho dúvida. Segundo, haveria uma conformação, né? Aquela questão do ser humano mesmo, né? Não, eu tive a oportunidade de expor as minhas considerações a respeito dessa tese. Será que, eventualmente, nós teríamos teses mais aceitas pela comunidade jurídica? Ou melhores teses? E aqui eu não estou fazendo nenhuma afirmação, aqui eu estou apenas provocando para que a gente reflita, né? Outra questão que para mim, de absoluta importância é a questão do amicus curiae, né? Quando tem vários, né? O amici curiae, né? Da onde vem, né, a figura? No Brasil, a gente estava acostumado lá do amicus curiae, lá do processo concentrado, da ADI, da DPF. Professor Cássio Capinella Bueno, titular, livre docente pela PUC de São Paulo, tem um livro sensacional sobre o tema, né? Ele já defendia a relevância do papel do amicus curiae na formação de precedentes no sistema judicial brasileiro, antes mesmo do Código, muito antes do Código, né? O grande X é como os tribunais interpretam a participação do amicus curiae. Então, essa visão tradicional que a gente traz aí da figura do amicus curiae lá do processo concentrado, do controle de constitucionalidade, que ele é o amigo da corte, né? A provocação ele é o amigo da corte mesmo? Vocês acham mesmo que ele é o amigo da corte? Ou, normalmente, o amicus curiae é aquele interessado que não teve o processo selecionado e busca, e eu não estou falando em nenhuma ilegalidade, mas às vezes existe
encurtamentos de caminho para tentar figurar como amicus curiae. E como amicus curiae, tentar defender o seu ponto de vista. E aqui não é um ponto de vista imparcial, é o ponto de vista de parte travestido de amicus curiae. E olha que interessante como isso é bem atual. E ontem na sessão, ao dar a palavra a um amicus curiae, o presidente da sessão, o ministro Sérgio Cuquina, deu a palavra a um amicus curiae e a advogada falou assim, não, eu acho que eles estavam discutindo divisão de tempo de sustentação oral, né? E a advogada falou assim, eu acho que todos os amicus curiae estão defendendo o posicionamento do recorrido. E o presidente falou assim, mas amicus curiae não defende posicionamento nem de recorrente nem recorrido, o amicus curiae é amigo da corte. O grande X em algum momento, os tribunais superiores vão ter que efetivamente enfrentar esse tema. Porque há algum tempo o amicus curiae não é o amigo da corte. A gente tem algumas definições, a professora Ruda Alvim faleceu recentemente, uma perda gigantesca para o processo civil, para o direito civil brasileiro. Ele já escreveu sobre isso no manual dele. O professor Nelson Neri, o professor Sérgio Cruz Arenhardt escreve sobre isso. Nós precisamos pensar em como aperfeiçoar esse sistema, como nós podemos aperfeiçoar a participação de interessados, qual é efetivamente o papel do amicus curiae. Seria importante, claro, o posicionamento contrário, não tenho dúvida, não desconheço, né? Muitos falam, não, se for dar muita margem de atuação para o amicus curiae, se for dar muita margem de atuação, os processos nunca serão encerrados. Né? Mas o grande X o que nós queremos? Apenas rapidez no julgamento ou a gente quer um bom julgamento? Uma fixação de uma tese efetivamente considerando os elementos positivos e negativos a respeito daquele tema? Um julgamento mais democrático ou um julgamento mais direto, né? Eu também concordo com você, Gisele. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma que a gente proporcione melhores julgamentos. Melhores julgamentos. Né? Mas, para isso, a gente tem que enfrentar esse problema. Né? O amicus curiae não pode recorrer. Né? O amicus curiae só pode fazer sustentação oral e entregar memoriais. Exato. Né? Porque a gente tem que pensar que a tese fixada em recursos repetitivos vincula, né? Ela vincula todo mundo. E a parte tem todo o direito de achar que ela não tem que ser vinculada, porque ela não participou do julgamento. Né? Então, a gente vive uma tensão, né? A gente vive como julgar, como dar efetividade, rapidez, mas, ao mesmo tempo, também proporcionar essa amplitude no julgamento, né? Essa participação. Professor, eu acredito até que isso tem a ver com a legitimidade da própria decisão, sabe? O caráter de vinculatividade é tão forte, é tão expressivo, que se não for conferida essa democratização na construção da decisão, eu acho que fere a própria legitimidade. Então, eu bato muito nessa tecla, sabe? Eu me preocupo muito com a formação dos precedentes, justamente pela vinculatividade. Isso é muito sério, né? Porque antes, eu concordo 100% com você, né? Porque antes, quando julgavam repetitivo, aplica ou não aplica, né? Antes do código, falar assim, a gente tinha e era tranquilo, o repetitivo não aplica, não é obrigatório para ninguém. Tudo bem, a parte continuava a discutir lá e não se vinculava a isso. Né? Hoje, na proposta do código, eu acho que isso também é interessante a gente debater. A gente tem um sistema de precedentes? Sim ou não? Né? Eu acho que a gente tem, mas não é um sistema típico de precedentes. Né? Também, né? Não é aquele, o direito, os costumes, o common law, não é. Não é common law. Não tem nada a ver com o sistema americano, muito menos inglês. Tem nada a ver. Né? Agora, o que é o nosso sistema, né? O que é o nosso sistema? A gente tem que pensar primeiro, por que a gente tem o sistema de precedentes? Para diminuir a dispersão jurisprudencial. Para tentar dar uma racionalidade ao caos. Né? Vamos dar um pouquinho de isonomia e segurança jurídica. Agora, o mecanismo proposto, da forma como ele está no código, também não ficou
muito fechado, né? Então, eu acho que a gente ainda não sabe o que a gente tem, né? A gente quer obrigar, mas às vezes fica assim, tá, mas a gente vai obrigar, mas a lei não diz, é inconstitucional, e a gente está girando e ainda não conseguiu sistematizar isso, né? Talvez a gente tenha ótimas ideias, né? Será que a gente não tem um sistema de indexação de jurisprudência? Será que a gente não tem que ter um instrumento de força de aplicação obrigatória das teses fixadas pelo STJ e STF? Será que a reclamação, eu já falo sobre reclamação, não tem esse papel? Mas aqui eu queria ler os dois julgados só para a gente não perder o amicus curiae e a participação, onde eu falo da reclamação. Ó, o julgado, ainda na dinâmica do Código de 73, mas só para vocês terem ideia de como o STJ já analisou isso aqui. Ele fala assim, a parte queria figurar como assistente simples. E era uma parte que tem um processo idêntico ao que estava sendo julgado em repetitivo. A parte pleite, eu quero figurar como assistente simples no julgamento de recurso repetitivo. O que o STJ falou? O fato de ser parte em feito em que se discute tese que será afirmada no presente recurso, evidentemente não implica reconhecimento do seu interesse jurídico no deslinde da presente demanda. Ademais, a admissão dessa tese abriria a possibilidade de manifestação de todos aqueles que figuram em feitos que tiveram a tramitação suspensa em vista da presente afetação, o que, evidentemente, inviabilizaria o julgamento de recursos repetitivos. Numa ideia mais extremada, né? Talvez se a gente permitisse a participação de todos os interessados, talvez inviabilizaria. Mas será que não tem nada no meio do caminho aí que a gente possa pensar? Né? Não sei. Uma representatividade aí por grupos, por interesses, né? Mas o STJ falou, não pode participar de jeito nenhum interessado. Aqui, já sobre a figura do amicus curiae, né? A ministra Nancy Andrighi, ela fala assim, anote-se que o relevantíssimo papel exercido pelo amicus curiae consiste em apresentar subsídios e informações, inclusive oralmente, a fim de qualificar o debate contraditório, os quais serão considerados pelo órgão julgador no momento da prolação da sentença, ou seja, que é a figura clássica, tradicional do amigo da corte, né? Não é função do amicus curiae, pois, defender interesses subjetivos, corporativos ou classistas. O grande X hoje, o que a gente verifica no dia a dia é que o amicus curiae, na maior parte das vezes, ele está defendendo interesse, ainda que ele não admita. E isso faz com que, entre aspas também, a jurisprudência dos tribunais seja mais restritiva da participação do amicus curiae. Fala assim, não, tá, tudo bem. Não admito esse, não admito aquele. Será que é boa a participação do amicus curiae? Isso não é bom para uma ideia, e eu acho que a Glacieri colocou bem, da legitimação da formação do precedente. Tá? E o último tema que eu queria falar para vocês, que vai dar tempo, eu tenho uns minutinhos, e Paulo, por favor, me interrompa aí se eu passar, fique à vontade, mas eu queria falar com vocês sobre instrumentos de controle de aplicação de repetitivos. Né? Certo, errado, bom, gostem ou não, né? O Código de Processo Civil, ele estabeleceu um sistema. Ele propôs um sistema de precedentes, uma vinculação a determinados julgados, um rol meio estranho, né, que tem desde súmula vinculante, ações de controle concentrado, recurso repetitivo, né, IAC e RDR, e meio que botou ali um termo, juízes e tribunais observarão, né? Ou seja, é um dispositivo assim que poderia ser um pouquinho mais claro para a gente, né? Ajudaria um pouco mais. Mas se a gente for interpretar esse dispositivo como uma obrigação, eu acho que talvez seja uma interpretação razoável de como funcionaria um sistema de vinculação de jurisprudência, né? Ainda que a gente chame de precedentes. Tá? Precedentes é mais agradável, né? Jurisprudência não está tão moderno, então a gente chama de precedentes. Né? Mas vinculação de precedentes, de teses firmadas em determinados julgamentos, porque eles são qualificados pelo órgão julgador. Dá para sair por aí. Né? Também estabeleceu, e a gente sabe, né, muitos aqui são juízes, muitos trabalham no tribunal, são assessores de tribunal, eu já fui assessor de tribunal também, né, que muitas vezes, e isso não é uma crítica, isso é a realidade, muitos juízes e tribunais não concordam com a tese. Eu
com a tese que foi fixada. E aqui eu não estou falando se estava certo ou errado, né? Eu já recebi vários processos lá no STJ que o tribunal fala assim. O tribunal, acho que foi de Santa Catarina, fala, eu conheço o tema 704 do STJ, mas eu não concordo. Daí eu assim... é um direito, viva a liberdade, né? Mas daí o STJ vai e aplica o repetitivo. Né? Turma recursal, acho que foi de Rondônia, falou, eu conheço a súmula tal do STJ, conheço o repetitivo, honorários da defensoria nas ações ajuizadas contra o próprio ente federado, mas eu não concordo. Então a gente tem um problema cultural muito sério. Né? Nós, do jurídico brasileiro, vamos botar todo mundo aí na vala comum, né? Com muito respeito aos magistrados, né? E aos meus colegas servidores. Nós temos um problema cultural muito grande, que se não tiver uma determinação muito expressa, no sentido assim, você vai ter que usar, sim, é obrigado, porque senão tem que ter uma pena ainda, né? Tem que ter uma sanção, senão para nós não basta. Tem que ter uma sanção. Né? E a ideia do Código, quando estabeleceu lá no 988 a reclamação condicional como instrumento de controle da aplicação equivocada ou da não aplicação de repetitivo, ela tinha um porquê. Só que o que aconteceu? Né? Antes da vigência do Código, com essa redação original do Código de Processo, os tribunais falaram assim, meu Deus do céu, vai chegar muita reclamação aqui, vai explodir a quantidade de reclamações. Né? Então, a gente vai trocar reclamação por recurso especial ou recurso extraordinário. Né? Argumentos ad terrorem, né? Os terroristas. Né? Vai chegar muito processo? Não, então vamos mudar. Daí, antes da vigência do Código, falaram assim, tem que esgotar na origem antes de entrar com a reclamação. Né? É isso que vocês vivem aí, quando vocês aplicam o repetitivo, a parte entra com agravo interno, normalmente vocês mantêm, né? Essa é a regra, né? Essa é a regra. E, caso a parte comprovasse que estava uma aplicação equivocada por parte do tribunal, caberia uma reclamação. O STJ, na reclamação 36476, ele falou o seguinte, sabe aquilo que está escrito? Não é verdade. Aquilo ali, desconsidere aquilo lá. Não cabe reclamação contra aplicação equivocada ou não aplicação do repetitivo adequado ao caso concreto. O tribunal de origem julga, o STJ fixa a tese, o tribunal de origem aplica. Se a parte não se conformar, e aqui, regra do jogo, né? Pode não se conformar só pelo inconformismo, mas a gente também tem que considerar, e aqui vem uma autocrítica do judiciário. Né? Não preciso me responder, mas é fácil aplicar a tese de repetitivo? Não, né? Não. Só fala que é fácil quem nunca fez. Tá? Porque é difícil aplicar repetitivo. Tanto é que o STJ não faz mais isso. Quando chega um repetitivo, ele determina que baixa o processo para que o tribunal de origem aplique. Então, vamos ser sinceros com o negócio. Né? Para a gente ter uma conversa franca. Aplicar repetitivo não é fácil. Né? Então, e eu estou falando isso porque é natural que a gente erre. Né? Veja, lá no STJ, quando a gente tem que aplicar a repercussão geral, é difícil. Né? Para vocês, na origem, que aplicam o repetitivo e a repercussão geral, é muito mais difícil. Né? Então, isso tem que ser considerado. O fator dificuldade, o fator erro, o fator, né, necessidade de efetiva compreensão do tema. Só que o STJ, nessa reclamação, ele falou, não cabe reclamação. E se a parte quiser, ela entra como uma rescisória. Ou seja, o STJ lavou as mãos, né, e jogou no colo dos tribunais, julga rescisória aí, para resolver esse problema. O que vai acontecer com essa rescisória, gente? Não precisa me falar também, né? É óbvio que ela vai tramitar e não sei se ela vai dar muito sentido aí, não sei se ela vai ser efetiva. É bem provável que não. Né? Então o STJ, ao falar que não cabe, ele meio que ele falou assim, ó, se vão aplicar errado ou não, se não vão aplicar, eu não quero saber. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. Será que foi a melhor opção? Né? Daí, recentemente, eu acho que não, tá? Eu acho que não. Mas eu não sou ministro do STJ. O que eu posso garantir só é que existem outros ministros que não concordam muito com essa tese. Né? Mas foi o que prevaleceu, e é o que está em vigor.
né? Mas eu não sei se isso, em algum momento, não vai ser rediscutido, né? Tanto é que o que aconteceu recentemente, há uns 2 ou 3 meses atrás, o STJ admitiu recurso ordinário e mandado de segurança. Chegou um recurso ordinário e mandado de segurança, e vocês sabem, como eu, que o advogado, quando ele não pode entrar com recurso, ele entra com o quê, né? Com mandado de segurança, né? O advogado acha muitas vezes assim, não cabe recurso, tudo bem, entra com mandado de segurança. Contra a aplicação equivocada na visão do advogado, tá? Ele entrou com mandado de segurança na origem. O tribunal local simplesmente falou, não cabe mandado de segurança para rever a aplicação de repetitivo. Contra acórdão que denega a segurança, cabe pelo 105.2b da Constituição, recurso ordinário e mandado de segurança para o STJ. E esse recurso ordinário e mandado de segurança chegou lá na turma, e a primeira turma do STJ falou, então tá bom, a gente não pode rever a reclamação, mas em recurso ordinário e mandado de segurança, então eu posso. Ou seja, nós tínhamos um instrumento, e como é que funciona a reclamação, bem rapidamente, só para a gente entender. Quando chega uma reclamação para o STJ, pode ser concedida liminar, né? É um procedimento que lembra muito o mandado de segurança, guardadas as particularidades. Mas uma das principais atitudes que podem ser tomadas por um ministro do STJ quando chega uma reclamação, que é necessário, inclusive, ele solicita informações a quem descumpriu supostamente a decisão. Essa solicitação de informações, ela tem uma força muito grande, porque normalmente o tribunal tem que parar para prestar as informações com o cuidado necessário, e talvez nesse momento, existe uma boa chance daquilo ser resolvido, se estiver errado, claro, né? Então, mas vamos dizer que a gente pega um tribunal que não, é isso aí, eu não vou mudar. Acontece muito. Olha que chega no STJ, no julgamento da reclamação, se isso for demonstrado adequadamente, o STJ simplesmente faz o seguinte julgamento. Realmente está errado, e a tese, o tema que deve ser aplicado ao caso concreto é o tema tal. O tribunal aplique. Ou muitas vezes aplica direto já. Ou seja, é um instrumento de efetividade. Ele resolve o problema, se ele existir. Mas, junto com isso, além disso, ele é um instrumento de incentivo ao cumprimento, à observância das decisões dos tribunais superiores. É como se ele funcionasse como um instrumento de controle, né? O professor Mitidiero, tem um dos melhores, ele lançou reclamação nas cortes superiores, excelente, ele falou, a reclamação não deve servir para isso. Mas tanto ele como o professor Mitidiero, professor Marinoni, eles falam a seguinte, fazem a seguinte ponderação, né? Talvez no nosso sistema, em razão das nossas características culturais, a reclamação, ao menos por enquanto, até o momento em que a gente consolidar a compreensão da importância do judiciário como um todo, diminuir a dispersão jurisprudencial, papel. No STJ está assim, no Supremo, muito embora sejam restritivos também em relação ao uso da reclamação, eles ainda não falaram tão expressamente, né, da impossibilidade do uso da reclamação no caso da aplicação equivocada de repercussão geral. O Supremo fala muito em situações teratológicas, mas também não define o que é teratológicos, né? Então, o Supremo ainda está um pouquinho menos rigoroso do que o STJ. O STJ, nessa reclamação, realmente fechou muito as portas desse controle. Mas não é um controle abusivo, é um controle do sistema, né? É um instrumento para a gente tentar aperfeiçoar essa proposta, seja qual for, né? Seja qual for, desse sistema brasileiro de precedentes. Eu esgotei meu tema, tinha mais algumas coisinhas para falar, mas eu acho que falei demais já falei demais, não quero tomar mais o tempo de vocês. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite, é uma honra para mim estar no TJ de Tocantins, e fico à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, gente. Doutor Fabiano, eu gostaria de agradecer ao senhor por estar defendendo esse tema tão relevante para todos nós. E gostaria de destacar que
desse curso vem sendo de muito interesse de todos os alunos que vêm estudando bastante o tema e se dedicando. E é esse o caminho, que aqui é só para dar o despertar para o assunto, para que todos tracem esse caminho aí do estudo sobre o tema, né? Professor, eu quero também parabenizar o senhor, porque é um tema muito sensível, tem sido um tema muito sensível para nós, especialmente a gente que está no Tribunal de Justiça, ou os próprios servidores que estão na ponta, os magistrados, enfim, porque a aplicabilidade de precedentes tem sido um grande desafio. Até a compreensão do que é um precedente tem sido um desafio. Então, o curso tem sido sensacional para a gente conseguir compreender esse universo e instalar uma cultura diferente, que é uma cultura de precedentes, que eu acho que o maior desafio da sociedade brasileira é esse, porque embora a gente tenha importado um instrumento, né, inglês, americano, mas a gente não tem essa cultura. A nossa cultura é do civil law, nós somos forjados pelo civil law. Então, para a gente ingressar nesse universo, a gente tem que entender o que é um sistema de precedentes, se adequar e começar a aceitar, porque não adianta se revoltar com um precedente formado e vinculativo. Tem que aplicar, e é assim que o sistema vai funcionar. E aí entra o que a gente falou, né, sobre a questão da legitimidade. Eu acho que quando a gente sente que a formação de um precedente, ele foi construído de forma democrática, tendo a participação de todos os envolvidos, enfrentando todos os argumentos, a gente tem mais tranquilidade nessa aplicação. Mesmo que a gente discorde, mas a gente reconhece que o processo de formação, ele observou um trâmite necessário de maturação, né? Um professor disse numa aula passada sobre o processo fisiológico de formação do precedente, que é um caminho necessário para que ele se consolide, ele mature para ser aplicado. E eu acho que quando ele tramita por esse caminho, aí sim a gente consegue ter tranquilidade na aplicação, e mesmo discordando, mas a gente aplica, né? Então, eu quero lhe parabenizar e agradecer pelos ensinamentos tão valorosos, tão valiosos para a gente nessa tarde. Que bom, eu agradeço demais também a possibilidade, porque eu particularmente, né, eu sou assessor no STJ desde 2003, né? Então, digamos assim que eu já tenho um certo tempo lá, né? Eu tenho um certo tempo. E eu já vi muita coisa acontecer. Então, essa questão da legitimidade, da importância disso, eu já vi temas em repetitivos, por exemplo, só um exemplo, né, sem querer polemizar, em que houve uma modificação do tema de uma jurisprudência que era até então absolutamente dominante. Olha que raro isso acontecer no STJ, né? Só tinha julgados num sentido. No julgamento do repetitivo, diga-se passagem, foi um 5-4, eles falaram assim, não, mas nesse aqui a gente tem que mudar o entendimento. Mas eu falei, mas como assim nesse aqui? Né? Justamente nesse aqui a gente vai mudar? Né? Era um tema também que eu tinha anotado aqui para vocês. Outra pretensão, eu acho que é uma pretensão aqui. Pretensão de achar que vai julgar sempre da melhor forma possível. Né? Nós trabalhamos no judiciário, a gente sabe que muitas vezes o entendimento, para que ele chegue numa maturação, né? Você usou um termo aí da questão fisiológica da formação do precedente, ele exige maturidade, né? Maturidade jurídica, que eu digo, né? Então, por melhores que sejam os ministros, nem sempre aquele tema é julgado bem, né? Entre aspas, desde a primeira vez, né? Então, e acho, sim, não tenho dúvida disso, que se a gente aperfeiçoar a participação de interessados, enfrentar essa questão do amicus curiae, vamos falar de verdade, qual é o papel dele, e vamos ampliar, enfim, a participação. Claro, não a ponto de inviabilizar o julgamento. Também não sou lúdico, né? Não tenho mais idade para acreditar em coisas tanto acesso assim, de uma forma discriminada. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu acho que a gente tem que pensar em maneiras, em formas de ampliar a participação, aperfeiçoar a discussão e formação da tese, e isso certamente vai gerar efeitos diretos na legitimidade desse precedente, seja o nome que a gente der, né? E, consequentemente, aí sim, eu acho que a gente vai começar a atingir esses parâmetros de igualdade, de segurança jurídica, de pacificação. Porque hoje, né, Glaciele, o advogado, isso eu já ouvi muitas vezes, ele fala assim, não, eu sei o entendimento do STJ, do STF, mas eu vou continuar recorrendo. Por quê? Porque a qualquer momento eles podem mudar.
né? Então, também tem isso. Então, aqui é um problema sistêmico, né? Os tribunais superiores têm que entender a importância dessa uniformização e manutenção da tese, né? E isso vai gerar efeitos, isso aqui, é claro que não é do dia para a noite, né? É bem provável que eu nunca veja isso, mas é importante que a gente comece um sistema e aperfeiçoe e critique de uma forma que a gente possa aperfeiçoar esse modelo que a gente tem. Isso. Não sei se a Andréia vai voltar aqui para despedir do professor. Não sei se a Andréia caiu. Paulo, não estou vendo aqui. Bom, hoje já... Oi, Andréia. Estou aqui. Oi, Andréia. Sou apaixonada cada dia mais pelo senhor, viu, doutor Fabiano? Obrigado, muito obrigado. Meu Deus, que segurança, que tanto ensinamento que nos deu nessa tarde maravilhosa. Glaciele estava na clínica fazendo uns exames lá e apaixonada para ouvir melhor o senhor, né, para estar mais focada, concentrada, e chegou aqui, fez uma síntese da aula do senhor tão bem. E eu quero deixar um convite aberto para o senhor voltar outras vezes aqui para o nosso Tocantins. Por favor, só me chamar. Eu já estive algumas vezes aí, mas nunca tinha dado aula no TJ. Eu dei uma aula no início do ano para a PGE de Tocantins. Isso. E fico à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Só me chamar. Bom, uma alegria. Já está aqui nos nossos contatos principais. Obrigado. Os melhores professores, viu, doutor Fabiano? Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade, espero vê-los em breve. Um grande abraço. Obrigada, professor. Tchau, gente. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite. Fiquem com Deus e descansem. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite.